nós chamamos de olhos d'água, ou ainda as nascentes, são consideradas áreas de preservação permanente. Quando eu pego uma nascente, olha, eu tenho que ter um raio de 50 metros em volta desta nascente ou deste olho d'água, ok? Tem lá a nascente, um raio de 50 metros em volta, consideramos área de preservação permanente. Outras áreas que são consideradas de preservação permanente são os entornos de lagos, lagoas, reservatórios artificiais. Também são considerados áreas de preservação permanente, obrigatório em volta de lagos, lagoas, reservatórios artificiais. Na verdade, doutoras e doutores, há outras formas, há outras áreas de preservação permanente pontuadas no artigo 2º do Código Florestal Brasileiro e que não é possível nesta aula abordar. Mas a título de exemplo, eu tenho dunas, eu tenho mangues, eu tenho veredas, topos de morro, entre outras áreas que igualmente são consideradas áreas de preservação permanente. A outra espécie de área de preservação permanente, que se encontra no artigo 3º do Código Florestal, são as áreas de preservação permanente criadas por ato do poder público, também conhecidas como áreas de preservação permanente administrativas. Nessas áreas, eu tenho um ato do poder público. Que ato do poder público é esse? Um decreto, uma lei que cria uma área que será denominada área de preservação permanente. Olha a diferença das duas espécies de APP. Lá no artigo 2º, a simples localização já configura como área de preservação permanente. No artigo 3º do Código Florestal, é um ato, é uma lei, um decreto do poder público que vai caracterizar aquela área como área de preservação permanente. Quando é que eu posso criar uma APP por ato do poder público? Para fixar as dunas, para proteger o solo, para as populações indígenas, para abrigar uma espécie rara aí que está ameaçada, eu posso criar uma área de preservação permanente através de um decreto ou de uma lei. Mas pontuo a vocês que o importante para o seu estudo são as áreas de preservação permanente por força de lei. Elas são, sem dúvida, as mais importantes. Ok, pessoal? Posso intervir numa área de preservação permanente? Posso cortar árvores? Posso suprimir a vegetação? Ou ainda ter uma atividade econômica dentro de uma área de preservação permanente? Reparem o nome do instituto, Área de Preservação Permanente. Portanto, doutoras e doutores, olha o nome, preservação. Não há que se falar, em regra, em corte, em supressão, em intervenção em uma área de preservação permanente. Contudo, o legislador coloca algumas possibilidades que vão permitir a intervenção, uma supressão em área de preservação permanente. E quais são elas? Quais são essas possibilidades? Fundamentalmente duas. Quando eu tiver hipóteses que se caracterizam como utilidade pública ou interesse social, será autorizado o corte, a supressão, a intervenção em uma área de preservação permanente. Atenção, quando eu tenho alguma das hipóteses de utilidade pública ou de interesse social, será autorizado pelo órgão ambiental competente, que é o órgão ambiental estadual, o corte, a supressão, a intervenção em uma área de preservação permanente. Mas quais são as hipóteses que se enquadram como utilidade pública ou ainda interesse social? No que se refere à utilidade pública, vou pontuar com vocês duas hipóteses. A primeira, quando eu tenho atividades de proteção sanitária ou de segurança nacional. Se eu tiver uma atividade de proteção sanitária, de segurança nacional, será possível a intervenção em uma área de preservação permanente. Ou ainda, outra hipótese
de utilidade pública. É quando eu tenho obras de infraestrutura, de serviços públicos, de transporte, saneamento e energia. Tendo, portanto, obras de serviços públicos, de transporte, saneamento e energia, será possível adentrar, será possível suprimir, será possível cortar árvores em uma área de preservação permanente. Essas são as hipóteses de utilidade pública. No que se refere ao interesse social, vou pontuar as duas hipóteses que estão previstas no Código Florestal. E quais são elas? Primeiro, quando eu tenho atividades imprescindíveis à proteção da integridade, da vegetação nativa. Quando eu quero proteger a vegetação nativa, é possível haver uma intervenção numa APP. Exemplos: quando eu tenho erosão, quando eu tenho espécies invasoras, ou ainda a queimada. Só para que você visualize de maneira mais clara isso. Imagine o seguinte: eu tenho uma queimada, está avançando sobre uma área de preservação permanente. Ora, pode ser que seja necessário eu cortar árvores nesta APP, justamente para que o fogo não avance sobre toda a extensão da área de preservação permanente. Reparem, doutores, o fogo está avançando, vou deixar que atinja a área de preservação permanente? Não, pode ser que eu corte algumas árvores justamente para que o fogo não avance sobre esta área de preservação permanente. Essa é uma hipótese de interesse social, para proteger a integridade da vegetação nativa. Essa é uma hipótese. E a segunda hipótese, pontuada pelo Código Florestal, é quando eu tenho o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade. Ora, em uma pequena propriedade, esse produtor, este proprietário, desde que tenha aí, seja ambientalmente sustentável, vai poder intervir nesta área de preservação permanente, desde que eu tenha um manejo agroflorestal. Pessoal, reparem, são hipóteses de intervenção em uma área de preservação permanente. Fica a minha recomendação para o seu concurso. Há uma resolução do CONAMA, resolução 369 de 2006, recapitulando, resolução 369 de 2006 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que traz todas as regras, os procedimentos e as hipóteses que possibilitam a intervenção em uma área de preservação permanente. Tudo bem, pessoal? Só para fechar aqui, a área de preservação permanente, ela pega propriedades tanto na área urbana, quanto propriedades na área rural. Atenção para isso, hein? Águas correntes, pode ter rios dentro de cidades, em zonas ou em zona rural. Ok, pessoal? Que fique claro, para que você não confunda. APP, área urbana e área rural. Um outro instituto, não menos importante, aliás, instituto que está na mídia, que há questionamentos sobre ele, é a Reserva Legal Florestal. Reserva Legal Florestal, pessoal, é um instituto importantíssimo e que se aplica à propriedade rural. Atenção, hein? Reserva Legal Florestal é um instituto aplicável à propriedade rural. Ao contrário da APP, que é tanto área urbana quanto área rural, a Reserva Legal Florestal é para áreas rurais. E vamos ao conceito da Reserva Legal Florestal? Doutoras e doutores, Reserva Legal Florestal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a área de preservação permanente, portanto, não se confunde com a APP, com a área de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade, ou ainda o abrigo e proteção da fauna e da flora. Repare, esta área que nós chamamos de Reserva Legal
florestal.